Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade à série que nós estamos ministrando, que fala sobre evidências. O que é uma evidência? Evidência é provar que aquilo realmente é verdadeiro. É provar que aquilo realmente se trata daquela situação. Então, semana passada, nós vimos a primeira evidência de um cristão verdadeiro, característica de um cristão verdadeiro. Nós vimos sobre a fé, a operosidade da fé. Quantos aqui foram edificados semana passada com essa palavra? Nas células, no GE. Sabe que a nossa fé vai crescendo e vai aumentando. E a gente vai criando mais confiança. E você vai vendo as coisas crescendo. Porque você tem fé. Então, a gente foi edificado com a palavra de semana passada, que o pastor ministrou, que fala justamente sobre isso, a operosidade da fé. Essa fé que vai crescendo dentro de nós, nós vamos exercitando, nós vamos pondo em prática, e as coisas vão crescendo. E nós vamos dar continuidade a essa série, e nós vamos falar sobre o segundo ponto, que fala justamente da evidência de um cristão verdadeiro. Essa evidência que realmente tem que estar dentro de nós. Essa característica de um cristão verdadeiro. É tão ruim quando você pega algo falso. É tão ruim quando você pega uma cédula falsa. Você vai comprar uma coisa e aí você pega uma cédula falsa. E aí você pega aquela nota falsa e você diz assim, poxa, que coisa ruim, eu peguei essa cédula falsa agora. E agora eu não tenho mais utilidade para fazer com ela. Agora, o verdadeiro, aquilo que é verdadeiro, tem outro valor, tem outro significado. Então, a evidência de um cristão verdadeiro, irmãos, é o que nós estamos aprendendo com essa série. Essa evidência desse cristão realmente que serve a Deus, que é temente ao Senhor, é o que nós estamos aprendendo. Amém? Então, vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses 1:3, que fala justamente o que Paulo está falando da igreja de Tessalônica. Ele está lembrando aos irmãos, ele está falando a evidência, a característica daqueles irmãos da igreja de Tessalônica. Então ele está falando assim, ó. Disse, recordo-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o segundo ponto que Paulo fala na carta aí de Tessalonicenses. Nós vamos falar sobre só um minuto, irmãos. Da abnegação do nosso amor. Quantos aqui têm um coração abnegado? Quantos aqui têm um coração que se doam pelo outro? Quando a gente escuta essa palavra sobre abnegação, ela é até bonita, né? Você diz assim, poxa, abnegação, que palavra bonita. Mas na prática ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Na prática, quando a gente fala sobre abnegação, você tem um pouquinho mais de dificuldade. Nem sempre a gente quer ceder. Nem sempre a gente quer fazer uma coisa que muitas vezes não nos agrada. Mas a abnegação, irmãos, está falando justamente sobre isso. De você suportar. De você fazer o que é bem para o outro. Olha só o que o significado de abnegação fala no grego. Abnegação no grego, irmãos, olha a primeira coisa que ele fala sobre surra. O ato de bater no peito com aflição e tristeza, o labor, o aborrecimento. Olha só, sobre a palavra abnegação, já não é tão bonito quanto a gente imagina. Porque ele fala sobre que fala dessa tristeza. De você deixar de fazer a sua vontade para fazer muitas vezes a vontade do outro, em benefício do outro. Então, meus irmãos, nós vamos aprender nessa noite sobre
sobre esse amor que abdica das coisas. Amém? Esse amor que se doa pelo outro. Esse amor que realmente é abnegado. Esse amor que não busca o interesse próprio, mas busca o interesse daquele que é o Senhor. Irmãos, quando a gente fala sobre se doar pelo outro, de abnegação pelo outro, a gente sempre vê que nós somos cheios de vontades. Quantos aqui têm vontade? Eu tenho vontade demais. Quantos aqui, às vezes você chega em casa e diz assim, poxa, eu vou para o culto hoje. Aí você já imaginou, eu vou com aquela blusa preta, aquela calça branca, aquele sapato branco que eu tenho guardado. Aí você imagina, quando você chega em casa, nada daquilo está lavado. Aí você disse, poxa vida, não tenho mais roupa para ir para a igreja. Essa calça preta não serve, tinha que ser a branca. Abnegação, irmãos, é quando você realmente se sacrifica. E sabe de uma coisa? Isso é uma palavra que nos dias de hoje cada vez tem ficado mais raro. Cada vez tem ficado mais difícil você ver uma pessoa se solidariar pelo outro. Uma pessoa abdicar algo pelo outro. Mas Jesus foi o nosso maior exemplo, irmãos. Jesus foi o maior exemplo de pessoa que teve essa abnegação. Jesus foi o maior exemplo de pessoa que se deu, que se doou pelo outro. Talvez você sentou perto da pessoa que está do seu lado aí, você nem falou com ela hoje. Ou então talvez você até sentou perto dela, mas você veio meio emburrado com ela. Talvez você até veio, ou então você já não aconteceu nada de ruim com você. Mas você já cedeu, ou você já tratou ela de uma forma hoje que mostrou que realmente você ama essa pessoa. Dessa abnegação. Quantas vezes nós já abnegamos alguma coisa esse ano? No dia de hoje? Esse mês, por acaso? Por quê? Porque a abnegação cada vez tem ficado algo mais difícil de se ouvir. Mas irmãos, nós somos cristãos verdadeiros, amém? E nós como cristão verdadeiro, isso é uma prática da nossa vida. Como nós que somos cristão verdadeiro, a abnegação é uma prática da nossa vida. Você é uma pessoa que é abnegada das coisas. Então, o ponto 2.1 que eu quero falar hoje é a abnegação do eu. Fale comigo assim, abnegação do eu. Não, foi muito fraco. Vamos de novo, irmãos. A abnegação do eu. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 9, 26, 27, o mesmo apóstolo Paulo, aquele que escreveu a carta para Tessalonicenses, falou assim, ó. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desfiando golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha só o que Paulo está falando. No versículo anterior, irmãos, ele está falando assim, eu fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Irmãos, Paulo fazia de tudo. Paulo fazia com que ele era forte com que era forte, ele era fraco com aqueles que eram fracos. Ele era da lei com aqueles que eram da lei. Ele disse assim, eu fiz tudo para com todos a fim de ganhar algum. Mas ele está falando assim, ó, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Para que eu não tenha pregado a outros, eu não venha ficar desqualificado. Sabe que muitas vezes sobre a abnegação, nós falamos, ou nós damos exemplo para o outro. Nós dizemos assim, ó meu irmão, você tem que ser abnegado. Que é isso? Que egoísmo é esse? Tem que partir o pão. É muito comum às vezes a gente ver uma criança, que às vezes está com um pacote de biscoito na mão. E às vezes a criança não quer dividir o biscoito.
E aí a mãe, ou então o pai, ou então até a mesma pessoa mais, diga assim, olha, você tem que dividir o seu biscoito. A criança está dizendo, não tenho não, o biscoito é meu. Ela não quer dividir o biscoito. Muitas vezes é a gente. Eu vou comprar o pacote de biscoito lá na padaria. Eu vou comer dentro do banheiro. Porque se eu abrir aqui no pátio, pronto. Se sobrar 2, para mim vai sobrar muito. Irmãos, muitas vezes a gente não consegue ter abnegação pelo biscoito. A gente às vezes não cede uma coisa tão simples. A gente não está cedendo a algo tão simples. Mas Paulo está falando assim, eu esmurro o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo. Para eu não ficar desqualificado. Abnegação, irmãos, não é algo que eu fico cobrando, meu irmão. Mas é algo que eu tenho que viver. É algo que nós precisamos viver. Amém? E nós vamos viver essa abnegação a cada dia, mais e mais. Porque nós temos essa característica de cristão verdadeiro. Nós temos essa evidência, meu irmão. Nós temos que se parecer cada dia mais com Jesus. Ele é a nossa maior inspiração. Jesus foi o maior exemplo de abnegação. Mas sabe o que Jesus falou, irmãos? Vamos abrir em Mateus 16, 24. Fala assim, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quantos aqui querem seguir Jesus? Eu quero seguir Jesus. Só que muitas vezes a gente diz assim, eu quero seguir Jesus. Eu tenho que negar, não. Eu não quero negar, não. Irmãos, sabe que quando a gente nega e a gente vai caminhando nessa prática, sabe o que é que vai acontecendo? A gente vai aumentando esse amor abnegado. A gente vai aumentando esse amor abnegado. A gente vai crescendo nessa abnegação, nesse amor. Isso vai se tornando uma prática da nossa vida. Eu lembro de uma vez, irmãos, eu estava em casa, quase dormindo, quase mesmo assim. Eu sou casado com a Iane já fazem 6 anos. Irmãos, eu não sei se é só no casamento no meu, ou se no de vocês acontece isso também. Mas eu me deitei, mas isso já é uma prática de muito tempo atrás, logo quando a gente casou. Deitado, quase dormindo, pegando no sono, a Iane deitada também. Ela encosta assim a mão em mim. Diz, amor, pega água para mim. Eu fico na mesma hora pensando, eu estou tendo um pesadelo. Está repreendido. Eu quase dormindo, meu irmão, quase já entrando naquele sono gostoso, aí só escuta a voz. Pega água para mim. Sabe de uma coisa? Se eu não conseguir ser abnegado com a minha esposa para pegar um copo com água, como eu vou amar ela? Como eu vou amar ela? Então, meu irmão, eu estou pensando numa solução lá em casa. Comprar um gelágua, botar do lado da cama, do lado de onde ela dorme, botar aqueles copos descartáveis, uma lixeira assim e pronto. Eu acho que eu vou resolver o meu problema. Eu tenho uma ruma de marido também que está pensando nisso agora. Mas sabe de uma coisa? A gente muitas vezes não consegue ser abnegado numa coisa tão simples. Porque muitas vezes, irmãos, não é fácil não. A gente fala isso, ri, mas às vezes não é fácil não. Às vezes eu estou em casa, a Iane é a última a subir. Quando ela subiu, chegou lá em cima, trancou a porta do quarto, ela disse, amor, pega água para mim.
Deus está provando a minha fé, meu Deus. Está provando, é o Senhor, é prova. Não é, irmãos. E às vezes a gente está demonstrando o amor. Mas sabe de uma coisa boa? No ponto 2.2, o amor abnegado pode aumentar. Quantos querem que o seu amor abnegado aumente? Eu quero demais, eu preciso demais que o meu amor abnegado aumente. Eu quero demais que ele cresça. Mas aí eu aprendi que da mesma forma que a minha fé vai crescendo, quando eu vou praticando, quando eu vou exercitando, esse amor também vai crescendo dentro de mim. Ô irmãos, não é fácil você ceder para o outro, não. É fácil? Não é fácil não, irmãos. Eu estou bem melhor agora, o Senhor já me tratou muito. Mas eu lembro quando eu pegava ônibus. Muita gente aqui pega ônibus e sabe o que eu estou falando. Irmãos, quando eu pegava ônibus, eu procurava sentar no meio do ônibus, para não dar cadeira. Porque eu não sei o que é que acontecia. Só subia senhores e mulheres grávidas, ia para frente da minha cadeira. Aí eu disse assim, eu vou sentar no meio do ônibus que não vai ter esse risco. Imagine para onde as pessoas iam. Para o meio do ônibus. E aí, como eu não tinha essa convicção que eu tenho hoje, esse amor que eu tenho hoje, eu fingia que eu estava dormindo. Fingia que estava dormindo. E a pessoa ficava olhando para mim. Quando insistia, eu ainda até abria a boca para pensar que eu estava roncando. Sabe que muitas vezes a gente não quer ceder. A gente não quer ceder para o outro. O seu patrão fala uma coisa e você até escuta ele, depois você está resmungando. Você está dizendo, é tão bom se levasse uma topada. Deus, o Senhor é fiel com teus filhos, Senhor. O Senhor está vendo aqui o sofrimento que eu estou passando. Esse homem me perturbando. Mata ele, Jesus. Ô irmãos, nós temos que honrar. A abnegação, ela vai aumentando. Mas como ela pode aumentar, irmãos? Quando eu vou praticando isso. Quando eu vou cedendo. E sabe que Paulo falou na segunda carta de Tessalônica? Ele falou assim, ó, 2 Tessalonicenses 1:3, diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graça a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Amém? Olhe para a pessoa do seu lado aí. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. E diga assim, você está estudando a palavra de hoje? Eu estou aplicando fé. E esse amor que o Neymson está falando, que você vai pagar minha janta. As coisas aí. Isso foi bênção, irmãos, na vida de alguns. Tem pessoas que quase pularam e deram glória a Deus agora. Mas sabe por quê, irmãos? Eu aprendi uma coisa. Quando eu falo sobre a abnegação, eu preciso deixar o meu coração muito leve. Nós precisamos ser muito leve para aquilo que a gente está fazendo pelo outro. Não é uma coisa forçada. Não é uma coisa que vai me custar. Vai te custar, irmãos. Vai ser doloroso algumas vezes. Às vezes você vai ter que engolir coisas. Mas você vai crescer. Isso é uma característica de um cristão verdadeiro, meu irmão.
Isso é a característica daqueles que realmente servem ao Senhor. Eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo e com a Yane. Eu tinha juntado quase uns 3 meses assim, eu disse assim, amor, era uma data comemorativa minha e da Yane, eu disse assim, amor, hoje nós vamos para o Outback. E aí a Yane disse assim, eita, vou para o Outback. Aí, meu irmão, você já imagina só, né? Não sei se você ainda foi, mas você vai ter essa oportunidade de ir no Outback. Pode cobrar a pessoa do seu lado aí. Pode ser que seja hoje. Mas eu lembro, irmãos, que estava tudo programado. Eu já tinha imaginado o prato que eu ia pedir, a costela, com a cebola. Já tinha imaginado tudo. E aí a gente se ajeitou tudo. Quando a gente vai entrar dentro do carro, uma pessoa ligou para a Yane e disse assim, olha, Yane, na casa de fulano não tem nada. Na mesma hora a Yane pegou e me falou. Eu disse assim, amor, então a gente não pode ir para o Outback agora. Primeiro a gente vai ter que ir à casa dessa pessoa. Irmãos, a gente abriu o nosso armário, separou tudo que a gente tinha, dividiu no meio, fui na casa dessa pessoa, deixamos as compras, deixamos o dinheiro e saímos. Eu cheguei para a Yane e disse assim, amor, é o seguinte, dinheiro para o Outback a gente não tem mais não. Acabou. Mas tem um restaurante aqui em Fortaleza, top. Restaurante árabe. Você vai amar. Isso é verdade, amor? É verdade. Vamos para lá? Vamos. Levei a Yane no Habib's. Levei aí no Habib's com mesmo 2 esfirras de carne. 2 pastel, ainda ganhava um quibe e um suco. Gastei R$12,90. Irmãos, sabe por que eu estou falando isso? Porque isso, muitas vezes, não é tão simples. Isso é você abnegar algo que você quer. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu fiquei tão satisfeito indo para o Habib's e gastando R$12,90 do que se eu tivesse ido para o Outback e gastado R$160. Eu fiquei tão satisfeito quanto. E sabe de uma coisa? Aquela pessoa foi atendida. Eu não quero reconhecimento. Eu não quero a gratidão. Porque tudo que eu estou fazendo, irmãos, eu faço para o Senhor. A fim de agradar a Ele. Sabe, a palavra de Deus fala que quando eu vou ofertar com a mão, eu deixo a outra sem saber. Porque o que eu dou com uma, a outra não precisa saber, não. Então nós precisamos ter esse coração abnegado, meu irmão. Esse coração que vai se doar pelo outro. Esse coração que você vai olhar pelo outro e vai dizer assim, meu irmão, é o seguinte, eu não tenho muito não, mas o que eu tenho é meu e teu. É meu e teu. Irmãos, isso é uma prática que eu tenho na minha vida. Isso é uma prática que eu tenho. Então, por isso que eu estou falando que a abnegação não é algo que você vai cobrar, mas é algo que você tem que viver. Tem várias pessoas que estão aqui, que caminham comigo e a Yane. Elas veem isso acontecendo. Elas veem isso acontecendo. Porque isso tem que partir de você, tem que partir de mim, tem que partir de nós, irmãos. Esse coração de se dar em prol do outro. Sabe por quê? Muitas vezes a gente quer dar para o outro, esperando uma coisa em troca. Não, eu vou dar para esse aqui, porque se eu der um presente caro para o Wildo é empresário, milionário aqui, corretor. Só essa semana vendeu 20 casas. Recebe. Não, ele vai, com certeza. Vou dar esse presente aqui, ele vai me retribuir 10 vezes mais. Não, irmãos. Você não tem que esperar nada em troca. Você
Eu não tenho que esperar algo em troca. Quantos aqui já brincaram de amigo secreto? Chegando no final do ano, o pessoal está fazendo os grupos. Irmãos, a maior decepção é amigo secreto. Estipular lá o presente de R$50. Você dá o presente de 70. Quando você recebe um de 15. Muitas vezes você quer olhar para a pessoa e quer dizer o quanto você ama. E a pessoa ainda pergunta, gostou? É você dar sem esperar nada em troca. Esse amor abnegado, irmãos, ele vai crescer dentro de nós, amém? Jesus é quem deu esse exemplo para nós. É tão fácil, irmãos, a gente falar sobre a abnegação, porque foi Jesus que fez isso primeiro. Em João 15, 13, fala assim, ó: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não, vamos ler de novo. Vamos lá, todo mundo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seu amigo. Olha o que Cristo fez por mim e por você. Ele deu a vida dele. Irmãos, a Bíblia fala que ele deixou a glória dele. Ele deixou a glória dele para dar o que era de melhor para mim e para você. Ele não usou como usurpação em ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Sabe, ele deu isso por mim e por você. Então, sabe o que é que me deixa esperançoso? É porque a cada vez que é a minha abnegação, eu vou fazendo uma coisa, eu estou sabendo, eu estou crescendo nisso. Eu estou crescendo nisso, eu estou crescendo nisso. Um dia eu tive que ceder o meu lugar dentro do ônibus, para que isso pudesse aumentar. Um dia as coisas começam pequenas, irmãos, para que aquilo vá tomando uma proporção maior. O pastor sempre fala uma coisa. Quantos aqui querem ofertar R$1 milhão? E muita gente levanta a mão. O pastor diz assim, para você ofertar, você oferta R$1 milhão porque você tem R$1 milhão. Mas sabe o que é que eu tenho aprendido? Eu quero sim ofertar R$1 milhão. Eu quero ofertar mais de R$1 milhão. Mas eu tenho que ser fiel ao meu Deus, agora com o que eu tenho. Talvez eu não tenha R$1 milhão, mas eu oferto ao Senhor. Eu me abnego de muitas coisas para ser fiel ao meu Deus, ao meu irmão, ao outro. Amém? Mas também tem uma recompensa, meu irmão. E nós vamos falar do 2.3. Fale comigo assim, ó: o galardão da abnegação. Existe um galardão, meu irmão. Tudo que você faz tem um galardão. A Bíblia fala, se você der um copo com água a um desses pequeninos, você vai ter um galardão. Tudo que você está fazendo para o outro, você tem um galardão. Você tem uma recompensa. Tudo que você faz para o outro, você tem isso. Tudo. Tudo. Não importa o que você está fazendo, você vai ter um galardão. E sabe o que foi que aconteceu? Um dia, Jesus estava caminhando, e uns adolescentes começaram a andar com Jesus. E esses adolescentes começaram a ser discípulos de Jesus. Sabe o que foi que aconteceu? Eles simplesmente só seguiram a Jesus. Como um texto que a gente já falou. Se alguém quer vir a mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. E aqueles adolescentes começaram a seguir Jesus. Jesus, irmãos, ele não prometeu um salário para eles. Jesus não prometeu para eles um palácio. Jesus não prometeu para eles nada.
eles simplesmente seguiram a Jesus. E eles serviam a Jesus em todas as coisas. Tudo que Jesus precisava, os discípulos estavam lá fazendo. Os discípulos estavam lá servindo a Jesus. Mas um dia, irmãos, Pedro fez uma pergunta audaciosa a Jesus. E ele disse assim, vamos ler comigo o texto de Mateus 19, 27 e 29. Fala assim, então falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Pedro disse assim, Jesus, nós deixamos tudo. Tudo que a gente tinha, a gente deixou. Pedro era pescador e Pedro disse assim, eu deixei, Senhor, eu deixei o barco, eu deixei as redes, eu deixei o meu pai, eu deixei minha mãe, deixei tudo para te seguir. Jesus responde, irmãos, lá no 29. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, muitas vezes mais, herdará a vida eterna. Sabe que nós vamos herdar muito mais, nós vamos ter muito mais, e nós vamos ter a vida eterna. Eu disse que eu tinha deixado de ir com a Iane no Outback naquela noite. Mas depois daquela noite eu já voltei várias outras noites no Outback. Eu já deixei de fazer tanta coisa, mas depois o Senhor já me deu muito mais. Não que eu faça com a moeda de troca, mas quando você faz com seu coração sincero, grato, em obediência, Ele vai te dar muito mais, meus irmãos. Ainda aqui, o Senhor vai te dar muito mais. Então, sabe de uma coisa? Eu tenho aprendido que quanto mais eu abnego, eu sou uma pessoa que está lá cedendo. Quanto mais eu cedo, mais eu tenho recebido do Senhor. Quanto mais você está cedendo, mais você está recebendo do Senhor. Quanto mais você está dizendo, isso aqui eu vou suportar. Isso aqui está difícil, mas eu vou suportar. Sabe o que é que está acontecendo? O seu amor tem crescido. Você tem se tornado uma pessoa mais amorosa com o outro. O Senhor tem te feito, irmãos, crescer. E sabe de uma coisa? Eu preciso aprender muito mais sobre isso, irmãos. Eu preciso aprender muito mais de me abnegar. Eu preciso ceder ainda muito mais. Eu preciso. É um estilo que eu quero viver. Eu quero olhar para a palavra que o Senhor disse, que a minha porção, a minha herança é o Senhor. Eu quero olhar para a palavra que o Senhor diz, que eu vou receber muito mais ainda nele. Então, meu irmão, sabe o que é que vai acontecer com você? É que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, essa pessoa é diferente. Nossa, como essa pessoa é diferente. Olha, ela fala diferente, ela age diferente, ela se comporta diferente. Muitas vezes nós queremos a salvação da nossa família, mas nós somos tão ranzinza, nós somos tão grosso. A gente vai falar com a nossa família de vir para a igreja, eles dão qualquer resposta, você já está dizendo que ele vai para o inferno. A sua família vai começar a ver algo diferente. Irmãos, ao longo desse tempo, ao longo desses anos, eu tenho aprendido um segredo. Eu tenho aprendido que quanto mais eu sou essa pessoa amorosa, essa pessoa abnegada, mais eu consigo ganhar a minha família para Jesus. Mais eu consigo ganhar a minha família para Jesus. Mais eu consigo me aproximar delas, mais eu consigo ter um bom relacionamento com elas. Eu dou graças a Deus porque eu não tenho desavença com nenhum dos meus parentes.
Ao contrário, eu sou tratado muito bem por eles. E o que eu quero é tratar eles muito bem. Sabe por quê? Porque isso é uma característica do cristão verdadeiro. Isso é uma característica nossa, irmãos. Você tem que tomar posse e dizer: isso é uma característica minha, né, irmãos? Isso já é uma característica minha. Eu vou ser tão amoroso com o meu irmão, que ele vai pisar no meu pé e eu não vou nem sentir. Ele vai me dar uma palavra grosseira, e eu nem vou entender aquilo como grosseiro. Por quê? Porque eu tenho essa abnegação. Eu tenho esse amor que vai aumentando e aumentando e aumentando uns com os outros. Jesus, ele deu essa promessa, irmãos. Jesus, ele deu essa promessa. A abnegação é um sacrifício voluntário dos próprios desejos, dos seus próprios desejos. Eu tenho certeza que depois de hoje, você vai ser uma pessoa mais abnegada. Você vai ser essa pessoa mais amorosa. Você vai ser essa pessoa que vai se doar mais, que vai ceder. Você vai ser essa pessoa. Eu tenho aprendido, irmãos, a cada dia. Cada dia. Hoje nós vamos tomar a Santa Ceia, meu irmão. E isso só mostra o que Jesus fez por nós. Nós estamos celebrando hoje a Santa Ceia, porque Jesus um dia se deu por nós. Então eu queria que você ficasse de pé agora. Fique de pé no seu lugar. Coloca a mão sobre o seu coração aí onde você está, querido. Você vai repetir essa declaração de fé comigo. E se você concordar 100% com ela, no final você vai dizer amém. Repita assim comigo: Pai, eu abro o meu coração para receber esse amor ágape, que tudo crê, tudo suporta, tudo espera, nunca falha. O amor perfeito que vem de Ti. Eu abro meu coração para receber de Ti, porque a Tua palavra diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Por isso eu abro meu coração para receber agora o amor que só o Senhor pode nos dar. E eu declaro que a partir de hoje eu vou ser a expressão viva do amor do Senhor aqui na terra, na minha família, no meu trabalho, em todo o ambiente onde viver. E isso vai ser na minha vida uma evidência de que Cristo vive em mim. É a minha palavra, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.